Olá, eu sou a Maria Paula Borg, do Dicas para Dentistas, e hoje estou aqui dando continuidade à nossa série de cimentação descomplicada. A gente fez uma brincadeira com essa série, então a gente teve a primeira temporada, que ocorreu lá no Instagram, com uma série de lives, onde eu e a Patrícia Jardim explicamos detalhadamente todos os pilares da cimentação descomplicada, para que agora, nessa segunda etapa, a gente pudesse focar nas empresas que estão participando desse projeto. Nós teremos um vídeo destinado a cada empresa, onde eu vou mostrar o passo a passo detalhado de como utilizar, quando utilizar, como escolher esses cimentos, cores e diferenciais. E hoje estamos aqui com o Ezequias, que ele teve uma participação interessante, porque ele que nos ajudou a realizar o contato com as empresas que estão participando desse projeto. E eu vou passar a palavra para o Ezequias para ele explicar o porquê que ele fez esse contato, o porquê que ele tem esse contato com as empresas, onde ele trabalha. É uma empresa que fabrica as embalagens para os cimentos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então vocês vão perceber que a maioria, todos os cimentos que possuem pasta base e catalisadora, que precisam ser misturados para o uso. Então eles estão num sistema como esse, com acessórios específicos para garantir uma boa mistura. E o Ezequias vai explicar um pouquinho essa parte para a gente, do trabalho dele, da empresa que ele trabalha, que fabrica isso. Legal. Então, pessoal, primeiro, Maria Paula, obrigado pela oportunidade. É um prazer fazer parte desse projeto, dando esse suporte, criando essa conexão entre as empresas e o Dicas para Dentistas. A Sulzer Mixpac é a empresa que fabrica todas as embalagens e os acessórios e fornece soluções de aplicação para os fabricantes de materiais odontológicos, como, por exemplo, os cartuchos duplos para cimentos resinosos, como a Maria Paula falou. Essa é a apresentação comum dos cimentos resinosos e tem um motivo por isso. Então você tem uma pasta base e uma pasta catalisadora. Essas pastas elas precisam ser mescladas para ter as propriedades daquele material, e a forma como esse material é mesclado é através das pontas misturadoras. Então a Sulzer Mixpac fabrica tanto as seringas como também as pontas misturadoras e outros produtos. Falando de cimentos resinosos, por exemplo, as pontinhas marrons, que vão nos cimentos resinosos, são pontas originais Mixpac. Sempre elas têm o nome Mixpac na base. Isso aqui mostra que são pontas originais suíças e que são pontas que foram testadas para aquele material específico. Então é muito importante sempre se atentar à qualidade e à procedência do acessório que o dentista está utilizando no momento da manipulação do material. A gente também tem outros exemplos, só para mostrar para vocês, de pontas misturadoras, por exemplo, as pontas que são usadas em materiais de moldagem, para materiais de restauração temporária como bisacrílicas, também são pontas Mixpac, pontas originais. Também tem outros acessórios para facilitar esse momento da cimentação. Muitos cimentos, às vezes, têm uma viscosidade que alguns dentistas eles se queixam um pouco para a aplicação. Tem que fazer muita força. Muita força. Então, por exemplo, também tem os dispensadores Mixpac, que são dispensadores para materiais de cimentação. Então, basicamente, isso aqui é uma novidade no mercado brasileiro, a gente estava falando sobre isso. Então, para os cimentos resinosos, que você consegue remover essa parte posterior, é facilmente encaixável no dispensador, e aí você consegue, assim como com o material de moldagem, levar o cimento dentro do conduto de uma maneira um pouco mais suave e mais ergonômica. Então, essa é a Sulzer Mixpac. Nós fabricamos essas soluções e acessórios. Então, muito provavelmente o cimento que você usa hoje lá no seu consultório, e as pontas também, são pontas e embalagens originais Sulzer Mixpac. Que legal! Nós vamos agora mostrar, o Ezequias vai fazer uma demonstração do uso das pontas e dos detalhes que são importantes que a gente observe. Ele falou da marca que fica ali na ponta. Eu confesso que era algo que eu não conhecia,
né? Fiquei conhecendo através do Ezequias. Assim como muitos dentistas, né? Exatamente. E nós já fizemos uma live juntos para explicar a importância de se usar uma ponta de qualidade. E uma coisa que a gente estava conversando aqui é o quanto, de repente, você usar uma ponta que não foi feita para aquele material, uma ponta que não tem todo esse critério, pode atrapalhar o desempenho, pode te prejudicar num momento tão importante que é a cimentação. Sim. Imagina você ter um cimento mal manipulado ou com propriedades abaixo do que ele está da sua proposta mesmo, depois você ter uma peça que solta, uma infiltração, um manchamento. Enfim, a gente sabe que a mistura da pasta é muito importante. Outro quesito importante que pega, eu sou clínica e como clínica isso acontece comigo e com todos os outros colegas, é o fato de que a maioria fala sobre o desperdício da ponta. E aí você também mostrou uma pesquisa mostrando que às vezes o dentista vai lá, acabou a ponta, ou mesmo ele não quer gastar, e aí ele dispensa numa placa e vai espatular, achando que está espatulando igual, não tem como. E achando que está economizando, e na verdade não, a gente acaba desperdiçando material, manipulando de forma errada, e a Mixpac também já trouxe uma solução para economizar mais, que acho que podia mostrar também, né? Vamos mostrar também na demonstração, mas sobre isso também é interessante falar que muitas vezes você vai lá na dental, você pesquisa o produto que você vai usar de cimentação, e você chega à conclusão, olha, eu vou comprar esse produto porque esse produto, essa marca é muito boa, eu acredito nessa marca. E aí você tem aquela química maravilhosa, mas você não consegue fazer a melhor. É igual você ter uma Ferrari para dar a volta no quarteirão. Então você tem um produto muito bom. Não pode acelerar. Exato, você tem um produto muito bom e você não mistura o produto como deveria. E às vezes você pensa que o problema é o produto, quando na verdade a técnica de mistura daquele produto não foi a técnica adequada. Então você pegar um produto que vem com uma ponta e fazer uma manipulação numa placa, né, num bloco de espatulação, e levar com lentulo, por exemplo, ou besuntar no pino. Existem trabalhos que mostram a diferença entre a técnica de levar com lentulo, de levar dentro com uma ponta misturadora que tem uma entrada no canal, e mostram que existe sim diferença de infiltração, diferença de descolamento, diferença de formação de bolhas e gaps dentro da interface adesiva, e tudo isso a gente sabe que pode levar, por exemplo, à perda daquele procedimento. Sim, e mais ainda, né, indo um pouco mais longe, a reputação do dentista, porque você vai fazer um procedimento onde você vai investir tempo e o seu nome, e o paciente pode não sair satisfeito. Exato, né? Imagina, você acabou de fazer uma cimentação de um pino, aí você cimentou uma coroa, tem um custo elevado, é um procedimento que demanda tempo e investimento de ambas as partes, e aí de repente solta, porque teve uma bolha no cimento, ou porque o cimento não ficou bem manipulado. Eu sempre digo assim, erros acontecem, mas a gente tem que fazer todo o protocolo correto para que esses erros sejam realmente exceção e não algo que aconteça ali porque você não se atentou a um detalhe como usar uma ponta correta, um cimento usando o protocolo correto. E o tempo clínico do dentista é caríssimo, o refazer é caríssimo do aspecto de confiança. Exato. Né? Você vai conseguir driblar essa situação, seu paciente vai entender ou não, né? Então acaba gerando realmente uma situação desagradável para ambas as partes. É melhor evitar fazendo o protocolo correto. E é um procedimento muito sensível, né? A gente está falando de cimentação, a Maria Paula vai mostrar as diferentes marcas de produtos e cada produto vai ter uma abordagem diferente. Então é um procedimento que é sensível. Então tudo que o dentista puder fazer para diminuir essa sensibilidade em todos os passos do processo, vai ser positivo para o resultado, né? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a prática. Então, vamos lá. Tirando todos os cimentos que são fotopolimerizáveis, os demais cimentos precisam de uma mistura de duas pastas, certo? Uma pasta que vai ser a pasta base e a outra pasta catalisadora. Por esse motivo, os cimentos eles se apresentam nessas seringas duplas. A Suzy Mixpac fabrica o cartucho, a seringa dupla, a tampa,
e também, por exemplo, a ponta misturadora, que vai ser adaptada à seringa dupla. Como que a gente reconhece uma ponta misturadora que é original, que foi feita para aquele produto? Pontas originais, elas são pontas que possuem o nome Mixpac gravado na base. Então, facilmente você consegue reconhecer. Sempre que uma ponta tiver Mixpac, é uma ponta original, ou seja, é uma ponta que foi testada para aquele material específico. Ezequias, eu já percebi que cada marca tem um tipo de ponta que acompanha o produto. Então, isso também gera dúvidas nos clínicos, né, sobre essas pontas. Tem uma que tem a parte interna laranja, a outra tem a parte interna verdinha, Isso. A outra tem uma parte que é escura, uma tem encaixe para ponta intracanal, outra não. Exato. E tem a novidade da T-Mixer. Da Colibri. Da Exato. Colibri. Você pode explicar pra gente Claro. um pouquinho dessas diferenças? Como que o clínico compra depois a reposição dessas pontas para o cimento que ele está habituado a comprar? Claro. Então as pontas elas têm uma conexão universal, né? Você vai ver sempre que esse encaixe, o dome, que a gente chama a base, ele vai ser sempre o mesmo para todos os cimentos resinosos. O que vai ser diferente? A proporção. Algumas pastas elas precisam de uma mesma quantidade da base e da catalisadora, outras às vezes elas precisam mais de base e menos catalisador, ou o contrário, vai variar dependendo do material. O que é importante é que, de maneira bem geral, as pontas elas podem ter elementos de mistura, que nessa parte de dentro que a gente chama, eles podem ser transparentes ou brancos, né, que a gente chama natural, ou laranja. O importante é que sempre que o elemento for branco ou transparente natural, essa mistura ela vai ser 1:1, 2:1. E sempre que ele é laranja, a mistura vai ser 4:1, 10:1. Então isso é uma dica super importante. Outras pontas, por exemplo, elas possuem algum tipo de customização que o cliente pode pedir. Por exemplo, essa daqui ela tem os elementos de mistura que são verdes. Então é uma customização para o cliente, assim como também a base dela é uma base preta. É um tipo de customização. É sempre importante ver a ponta que vem dentro do cimento resinoso que você está adquirindo. Outras, por exemplo, tem essa parte que a gente chama de housing, que é esse conduto aqui. Esse conduto ele é preto. Por quê? Para evitar, é um procedimento que o produto exige uma proteção adicional à luz externa, à luz do ambiente, né? E aí, falando sobre a mistura em si, né, a gente falou mais cedo sobre o desperdício, é importante a gente, por exemplo, comparar, essa daqui é uma ponta que a gente chama de helicoidal. A gente vê que são hélices, os elementos internos, né? E a gente vê, por exemplo, que tem uma ponta aqui, ó, que tem um elemento interno que é um pouquinho diferente, ó. Não são hélices, né? São como se fossem casinhas em forma de T. E essas casinhas em forma de T, a gente chama de T-mixer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas pontas, elas têm uma mistura que é uma mistura melhorada em relação à helicoidal e você ainda economiza material. Ela é um pouquinho mais curta, você vê que o elemento de mistura é mais curto. Nesse caso, a gente está comparando, por exemplo, uma ponta que tem até elementos de mistura bem semelhantes. Mas se a gente compara, por exemplo, com essa ponta, olha só, a diferença de comprimento da T-mixer, que é essa daqui, para a helicoidal, que é essa daqui. A T-mixer é uma patente Mixpac, então olha só, também tem a marca Mixpac aqui na base, e o formato dela é um pouco diferente internamente. Essa especificamente aqui, Maria Paula, que você falou, ela tem essa saída retinha, que a gente chama de saída D, só por curiosidade, e ela vai ser adaptada a uma ponta intraradicular, como essa daqui, para facilitar justamente os procedimentos de cimentação de pinos, né? Ela é adaptada aqui nessa saída e depois disso adaptada ao cartucho, a seringa dupla, e você leva dentro do conduto radicular com essa ponta intraradicular. Pensando que em alguns casos a gente precisa de uma customização, facilitar essa inserção, a gente veio com uma nova ideia, que é a ponta T-mixer Colibri. Colibri por quê? Olha lá, tem um nome Mixpac na base. E Colibri por quê? Porque ela tem essa cânula metálica, que é como se remetesse, né, ao bico de um beija-flor, de um colibri. E essa cânula ela é integrada, ela não solta da ponta misturadora. Você pode, inclusive, dobrar, olha só,
para facilitar levar dentro do canal. O legal aqui também é que não obstrui a parte interna, você consegue levar lá dentro sem ter que apertar muito mais, pressionar muito mais a seringa na hora da inserção. Isso aqui facilita muito, especialmente naqueles casos onde você tem uma divisibilidade mais complicada, onde você precisa ser mais preciso na aplicação. Então, ela veio para substituir, ou como uma alternativa, assim a gente pode dizer, a essa apresentação aqui, que é a apresentação com a ponta plástica acessória. E sobre o diâmetro dessas pontas da Colibri, Ezequias, ela vai se adaptar a todos os condutos? A gente sabe que existem condutos de diâmetro maior, menor. A gente também pensou nisso e por isso a gente tem 3 diferentes diâmetros. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem da esquerda para a direita 0,9 milímetros, no centro 1,1 e do lado direito 1,4 milímetros de diâmetro. Então, dependendo do conduto, você pode escolher. Geralmente, por exemplo, a 1.1 ela vai ser mais coringa, vai funcionar para diferentes situações. Mas em casos onde você precisa de uma maior precisão, porque o conduto é um pouco mais restrito, por exemplo, o diâmetro é um pouco menor, você pode utilizar uma 0.9. Ou quando um conduto tem um pouco mais de espaço, né, interno, digamos assim, você pode levar uma 1.4 milímetros lá dentro. Ezequias, mais um detalhe técnico sobre o uso aí desse tipo de sistema. Nós, mulheres, sofremos para apertar certos materiais. Você tinha me dito que a Mixpac, também pensando nisso, já criou, né, uma novidade que está chegando aqui no Brasil, já chegou. Então, me mostra como é que é isso, porque tem alguns materiais que eu sofro, e aí eu tô tremendo e eu brinco com um paciente, assim, ó, eu tô tremendo, mas eu não tô nervosa, tá? Tô tremendo porque eu tô fazendo força. Olha, então vamos lá. Essa daqui é a seringa de dupla mistura. O que é importante? A gente tem uma alternativa para facilitar a inserção do material, né? Que é o dispensador para cimentos resinosos, que é esse daqui. Olha que legal. Que bonitinho. Tem aqui a marquinha Mixpac. Então ele vai facilitar muito essa inserção de materiais mais viscosos, por exemplo. Como que a gente usa esse material? A gente sempre vai olhar se essa parte aqui de trás, esse êmbolo do material de cimentação, ele é mais folgadinho como isso, olha só. Alguns materiais você não vai conseguir fazer isso. Esse, como você consegue, então quer dizer o quê? Que eu posso remover essa parte de trás. Uma vez removido, eu vou dar uma olhadinha lá dentro, olha só. Aqui, que legal, dá pra ver que tem o nome Mixpac e que ela é um cartucho 1 para 1, esse daqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa parte vermelhinha lá do fundo, tá vendo? Essa parte vermelhinha é o pistão. Então, o pistão é o que vai fazer com que a gente consiga utilizar o dispensador. Isso porque, uma vez que o meu produto ele tem essa parte interna lá, o pistão, eu vou conseguir encaixar o cartucho, a seringa dupla, no dispensador. Olha só, tem um perfeito encaixe aqui. Se a gente ver essa parte de cima, ela tem um encaixe negativo aqui. Então, eu só vou fazer um clique, vou encaixar. Uma vez que eu tenho isso encaixado, eu posso então partir para o procedimento. Eu vou só ajustar aqui. Uma vez que eu ajustei, agora eu vou segurar bem o dispensador. Vamos começar fazendo uma demonstraçãozinha, né? Acho que vai ser legal. Então, uma vez que a gente tem a remoção da tampa, a gente sabe que tem que fazer sempre o alinhamento das pastas, né? Uma vez que eu fiz o alinhamento, vou mostrar agora para vocês então como que a gente encaixa a ponta misturadora. Vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Então, olha só, a gente percebe que essa parte ela é diferente dessa, né? Você consegue ver? Sim. Por quê? Porque essa parte aqui ela tem esse triângulozinho negativo, isso porque essa parte vai encaixar justamente nessa aletinha positiva aqui que tem na ponta misturadora. Então, olha só, às vezes a gente fica um pouco perdido de como encaixar a ponta, é só usar essa guia. Uma vez que eu encaixo, olha só, eu giro 90 graus, depois desse giro já está encaixado, certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou adaptar a cânula à minha necessidade e lá no dente eu vou levar dentro do conduto e preencher o conduto radicular com o cimento resinoso.
Então, encaixar da ponta, levado no conduto, olha só, é super prático, não existe força tão excessiva para a aplicação. Leva lá e preenche. Legal. Pessoal, ao longo dos vídeos, a gente vai ter um vídeo para cada empresa e vamos ter cimentação. E aí vocês vão poder acompanhar. E eu vou fazer na prática, vocês vão poder ver se eu estou tremendo ou não. E aí eu digo também para vocês o quanto facilitou esse cartucho. Porque eu brinco que esses cartuchos... o de o de moldagem principalmente, né? Ele é bem difícil e a Mixpac também tem um que numa próxima oportunidade a gente mostra. Sim. E aí, para guardar depois, né, para aqueles cimentos que o fabricante indica que a tampa seja recolocada, é a mesma coisa. Então a gente tem mais uma vez aqui, ó, o positivo, que vai encaixar lá no negativo. Uma vez que encaixou, é só girar e tá protegido. Legal. Nossa, muito legal essas informações, aqui a gente conhecer mais sobre os materiais que a gente usa, o detalhe das pontas, a diferença que isso faz, o dispensador novo. Muito obrigada por toda a ajuda, por ter nos auxiliado aí com o contato com as empresas, que foi de fundamental importância para a execução desse projeto. Claro. E por todo esse suporte na parte técnica aí das pontas e da importância delas. Sim. Bom, em nome da Suzy Mixpac, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre que necessário. Se tiverem dúvidas também, a gente está aqui à disposição. Legal. Pessoal, então é isso. Finalizamos esse vídeo com a importância do uso das pontas originais para a mistura dos cimentos, e eu espero vocês para os próximos vídeos, onde eu estarei detalhando cada empresa, com seus materiais, como que eles têm à nossa disposição, como usar, como escolher, como realizar o protocolo de cada tipo de cimentação. Um beijo e até a próxima!